Boa, galerinha, tudo bem? Mais um Visionário Podcast. Hoje nós estamos aqui. Não, primeiramente, boa noite, né, Boa mano? Brian? noite, Boa noite, mano, Brian. Boa noite, Gustavo. Estamos aqui com o meu amigo Gustavo Expressão. Para quem não conhece, Gustavão trabalha com energia solar, trabalha com placa solar. Hoje a gente tem várias dúvidas, eu, mano, Brian aqui. Hoje a gente vai tirar algumas dúvidas aqui com o Gustavo para saber um pouquinho. Mas boa noite, Gustavo. Como é que você tá, meu parceiro? Boa noite, Edson. Boa noite, mano, Brian. Tamo junto. Mano, Brian. Boa noite, pessoal. E vamos pra frente aí, se estiverem. Pô, cara, então, eu queria te fazer algumas perguntas sobre energia solar, que eu vejo muitas galera falar sobre, mas é muito vago, sabe? Então, assim, primeiro eu queria iniciar te perguntando como você iniciou teus empreendimentos. Como que tu começou a empreender? Se tu trabalhava CLT ou se não tu sempre empreendeu? Quantos anos você tem? Eu tenho 26 anos. Sou novinho, hein? Novinho, mano, velho. Quase minha idade. Então, então, cara, queria saber, tipo assim, se você sempre empreendeu, como foi seu início aí? Conta aí pra galera aí, pra gente. Certo. Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos, comecei a trabalhar na autoescola, né? Autoescola do meu pai e do meu tio ali. Aí comecei lá Qual o nome da autoescola? Autoescola Expressão. Expressão. Tudo Expressão. Autoescola Expressão, tem a loja de carro, que é Expressão Veículos, e agora energia solar. Uns 3 anos a gente tá lá. E aí eu comecei lá com 15 anos, tal, ajudante geral, fazia tudo. E passado o tempo, eu comecei a trabalhar depois como monitor de criança. E depois, assim, na autoescola eu fiquei bastante tempo, fiquei 5 anos lá, fui para recepção, tal, passei por todas as áreas, foi uma escola aí para mim. E depois de um tempo eu assumi uma loja de carro em Santos, como gerenciamento, né? Então eu ficava lá, fiquei lá por mais ou menos 1 ano, depois voltei pro Guarujá e tal. E depois, numa conversa com meu pai, ele chegou para mim e falou, pô, já viu esse negócio de energia solar? Eu falei, não, vê aí. Eu falei, pra quê? Não, vê aí, eu achei da hora e tal, vamos, tal. Pai, ele mandou um vídeo, eu vi e tal, olhei. Falei, pô, bacana, mano. Vai lá. Eu falei pra ele, vai lá. Ele, não, pô, eu acho que esse bagulho é pra tu. Vê aí como é que é e tal, vamos pra cima, vamos fazer. Aí eu fui, comecei a estudar e tal. Falei, pô, acho que. Mas antes, quando ele te falou, tu falou o quê? Tipo, pô, pai, essa parada. Não, eu achei que ele queria fazer, entendeu? Quando ele me falou. E eu não tinha pretensão nisso, porque eu fazia engenharia civil, eu tinha vontade de gerenciar obra, trabalhar com estradas também, tipo. Eu na faculdade eu ia mais para esse lado. Só que sempre quis empreender. Vendia fone na escola, fazia uns rolinhos de celular e tal. Sempre fiz um dinheirinho. Além de trabalhar já nos lugares, né? E aí eu achei que ele ia pra frente e tal. Ele jogou a ideia pra mim e eu falei, pô, vamos lá. Tentar, né? E aí eu comecei a estudar e tal. Falei, pô, da hora. Falei, bora. Então vamos fazer. Parei tudo que eu tava fazendo, fui estudar sobre, porque eu não era da área e tal. Peguei tudo a fio. Tu teve que fazer algum curso? Fiz 3 cursos da área, fui para Ribeirão Preto estudar, fiquei mais ou menos uma semana lá estudando, voltei. A gente fez um piloto, né? A gente não começou vendendo para alguém, a gente fez pra gente, para poder ver se estava tudo ok e tal. Ele falou, vamos tocar. Esse piloto a gente fez em março de 2020. A Expressão Solar começou no final de 19. Primeiro a gente fez em março de 2020. Fiquei mais ou menos 5 meses, tipo, pra pegar legal. Aí veio a pandemia. Aí... Bem no início, não consegui nem trabalhar, então. Cara, terminamos a instalação no final de semana, em casa, vendo o Jornal Nacional. Aparece lá o Mandetta falando, ó, vou ficar em casa. Aí a gente, e agora? Aí foi tenso. Mas a gente foi desenrolando, primeiro ano conseguimos. E nesse tempo da pandemia? O que tu ficou fazendo, cara? Sem energia solar? Continuando prospectando e tal, mas fui vender. Vendi moto, vendi celular. Eu acho que o que mais me salvou assim foi o celular. Eu pegava tal, comprava ali, vendia ali e tal. E aí a gente foi desenrolando. Na pandemia conseguimos vender um projeto grande até, um dos maiores que a gente fez, graças a Deus. E aí foi mais ou menos em junho, depois em setembro vendemos outro, e aí terminamos o ano mais ou menos assim. Não, vou falar pra ti que não chegamos a pagar as contas. Demos um jeito pra salvar. Mas foi mais ou menos desse jeito. Deixa eu te falar, como é que funciona? Se eu, por exemplo, quero instalar eu quero trabalhar com energia solar, eu quero ter em casa.
Porque assim, eu ouço falar muito, energia solar, mas eu não vejo muita gente assim, né, de comunidade. Muita gente tem pouca informação, né? Sim, sim. Não vejo o pessoal ter em casa, sabe? Uhum. Então não dá pra tu saber como funciona realmente. Eu coloquei lá em casa, foi assim e tal. Eu não vejo. Mas também é uma tecnologia recente no Brasil, né? Quantos anos, mais ou menos, no Brasil? Então, é regulado desde 2012, mas vou falar que de 14 para frente, que aí começou a difundir. O pessoal começou a conhecer mais, começou a colocar. E aí, ficou mais acessível. Isso, acessível e conhecido, né? Vamos dizer assim. O pessoal foi conhecendo, fazendo, e aí dali para frente que começou tudo. Sobre, por exemplo, energia solar para todo mundo, tá? Desde que tenha consumo e espaço, tá? Não adianta você ter o consumo alto e não ter um espaço para colocar, porque as placas são colocadas no telhado, né? Em cima da residência, do comércio, enfim. E aí, por exemplo, se você quiser fazer um orçamento, vamos lá, vamos fazer energia solar. Primeiro de tudo, a gente pega a conta de luz, com a conta de luz a gente pega o histórico de consumo, pega os últimos 12 meses ali de consumo e vai ver quanto que você consome mensalmente, né? Com isso, a gente sabe quantas placas você precisa e qual tipo de inversor, tá? Aí eu sei o preço, sei o que eu posso te ofertar. Próximo passo, a visita técnica. Eu vou ver o local, vou ver o telhado que vai ser instalado, se é telha, se é laje, como é que é. E aí a gente entra na parte de pagamento. Cara, pagamento hoje é muito acessível. Você tem tanto financiamento, tá? Hoje tem linha de crédito que até 120 vezes faz. Então, assim, você acaba trocando a conta de luz pela parcela do teu financiamento. Então, é muito... Sai elas por elas. Isso. Então, pode ser que hoje não mude muito minha vida, mas eu estou fazendo um investimentozinho ali para o futuro. É um investimento que rende mais, por exemplo, do que poupança, renda fixa, esse tipo de coisa. Então, eu vou parar de pagar a conta de luz? Não, vou ter ainda uma parcelinha ali. Mas depois que você quitou o financiamento, o equipamento é seu. Quantos por cento eu economizo na energia? Você chega a economizar até 95% da conta de luz. Caraca. Aí você tem ainda uma taxinha mínima que você tem que pagar por conta da ligação do teu sistema com o relógio da concessionária. Entendi. Então você ainda tem isso. Mas é bastante, cara. Bastante, mano, Brian. Acho que eu vou colocar essa parada aí. Tem que colocar, Edson. Isso aí é para todo mundo, cara. Vou dizer assim, quem não fez ainda vai fazer. E todas as obras novas geralmente estão preparadas para isso. É que, assim, como não vejo muita gente falar disso, quando tu não vê muita gente falar, parece que é meio burocrático, sabe? Sim. Tipo, como que eu faço para fazer energia solar? Sei lá, tem que ver com não sei quem. Então, tipo assim, hoje em dia a gente já sabe que você tem, a Expressão trabalha com isso aí. Isso. Tu atende em todas as regiões. Isso, a nossa base principal aqui no Guarujá mesmo, tá? Atendo toda a região do litoral sul, litoral norte e a capital também. Então, toda essa região a gente atende. Já fiz instalação todo canto. Até para fora disso eu fiz. Já fiz até em Barretos, em Dayatuba. Só que acaba que não é um ponto assim importante para a gente ganhar orçamento lá, esse tipo de coisa. Então a gente prefere focar um pouco mais aqui, porque a gente consegue dar uma qualidade de serviço boa. Para o pessoal que não sabe como funciona a energia solar, você vai lá, fechei contigo, instalei. Como que funciona? Como que Como que eu guardo essa energia? Porque o sol acabou e aí? Eu vou tomar banho gelado? Aí não dá, não. A noite é a vela, né? Aí não dá, não, mano. Vai tomar banho gelado não tem como, não, pô. É que nem antigamente, faltava óleo na lamparina, aí acabou, não dá, não, pô. Aí não tem como, não. Mano. Não, mas é desse jeito. Como é que a gente faz? A energia solar ela vem para agregar a residência, o comércio, a indústria. Então, o sistema ele é constituído pelas placas, que é colocado em cima, e o inversor. Basicamente é isso. E aí tem os componentes, cabeamento, estrutura, tudo mais. Aí, as placas que estão em cima do telhado, elas têm uma fotocélula que pega essa energia do sol e transforma em energia de corrente contínua, vou dizer assim. Tá? É aquela energia que a gente tem no carro, aquela tomadinha 12 volts e tal, desse jeito. Essa energia ela é transferida até o inversor. O inversor ele faz a troca dessa energia de corrente contínua para corrente alternada, que é a energia que a gente usa usualmente. 110, 220, aquela que tem na nossa tomada. O inversor ele vai mandar a energia para o teu local, vamos colocar assim. Então vamos lá, tá sol, estou gerando energia solar, já estou sendo abastecido por ela.
eu não estou pegando energia da concessionária de energia, tá? Estou ali sendo abastecido, tal, beleza. Durante o dia eu gero um excedente, eu gero mais energia do que eu consumo. Aí eu mando essa energia para a concessionária. Ela meio que guarda lá para mim. Ele estoca a tua energia, então, no caso. Isso, gera crédito na fatura. Noite, a gente usa esses créditos. Ah, dia nublado, gera energia também, gera um pouco menos, mas gera. Só que você acaba usando um pouco desses créditos também. Então é feito basicamente uma troca. Você não usa baterias, tá? É feita uma troca com a concessionária. Você manda essa energia para lá, gera crédito, quando você precisa, você abate desses créditos que você mandou. Caraca. Tem como, então... Não tem como eu ficar sem luz. Pode ser que você fique, porque você tem a energia tanto da concessionária quanto da solar. Mas hoje a gente tem um sistema híbrido também. Você pode colocar bateria. Então você nunca fica sem luz. Você ou tem a energia da concessionária, ou tem a da bateria, ou das placas. São entendeu? 3, então. Isso. No meio convencional que a gente costuma usar hoje, né? Esse híbrido ainda vai um tempinho para poder pegar. Você fica sempre abastecido ou pela energia solar ou pela energia da rua, né? Mas aí, beleza. Deu um apagão, chovendo uma semana. Eu fico sem luz? Você fica sem luz se você não tiver conectado à rede. Vamos supor que a rede concessionária de energia não esteja ligada, né? Então, isso pode ocorrer. Eu tenho que deixar... tá com os dois ligados, então. Isso. Do mesmo jeito, eu tenho que estar vinculado a eletro, vamos dizer assim. Isso. Para ela estocar minha energia. E é isso aí. O sistema só vai funcionar se a concessionária de energia estiver mandando energia. Por quê? Legislação brasileira. Eles não permitem que você faça isso diferente. Mas hoje você tem essa opção do híbrido. Tá? A partir de janeiro agora, você consegue utilizar dessa forma. Então, eu não posso ficar sem energia. Então eu vou colocar bateria. Hoje é muito difícil, principalmente na nossa região, você ficar dias sem energia. Às vezes você fica alguns momentos ali, isso logo volta e você está coberto. O princípio da energia solar é a economia na fatura. Então você vai ter uma economia na sua fatura de energia. Eu gasto, sei lá, a partir de R$300, vale muito a pena. Mas tem algum lugar no Brasil assim que não consegue, por exemplo, gerar energia para ficar, por exemplo, que você falou na bateria? Porque aqui a gente está no litoral. Para estocar, vamos dizer assim? Isso. A gente está no litoral e sempre está calor, sol, tudo mais. Tem algum lugar no Brasil ou não? O Brasil inteiro pode colocar energia solar que... O Brasil inteiro, cara. Para você ter uma ideia, por exemplo, a Alemanha é um dos países que mais tem energia solar, né? O melhor lugar da Alemanha é o pior vou colocar assim, o pior do Brasil, por exemplo, o pior lugar do Brasil é melhor do que a Alemanha. Caramba. Que é um dos lugares que mais tem. Ainda. O pior do Brasil é melhor que a Alemanha. Então o Brasil é abundante nisso, sim, tanto em área quanto em sol. Quando a gente vai fazer o projeto, a gente se baseia num coeficiente, né, que é o HSP, hora de sol pico, basicamente. Então é quanto de sol eu tenho naquela área. Então a gente utiliza um histórico de muitos anos, e aí a gente pega quanto de sol tem naquela região. Então nossa região tem um histórico, por exemplo, o melhor lugar do Brasil é o interior da Bahia. Então lá, fazendo um comparativo, eu preciso de menos placas do que aqui. Interior da Bahia, mais do que lá no sertão, lá no Nordeste. Mais, o interior da Bahia é o lugar que você mais tem potência em sol para poder gerar energia. Mas deixa eu perguntar, por exemplo, agora você falou potência em sol, é o que? Temperatura, raio? Não, basicamente a quantidade de sol que você tem disponível por horas, né? Então, assim, não entrando tecnicamente, mas não precisa estar muito calor. Você precisa ter sol disponível. Então o sol ele libera os fótons. Os fótons vêm até a placa e a placa faz isso virar energia. Entendeu? Lá tem as fotocélulas que a gente chama. Então se tiver sol, mas tiver aquele tempo frio, não tem problema, vai funcionar da mesma maneira. É isso mesmo. Você não precisa estar calor para gerar energia. Tem até estudos que, por exemplo, com muito calor você tem dissipação de energia, você acaba perdendo um pouco e tal. Muito calor, né? Vamos colocar assim. Mas um ambiente com pouca temperatura também não tem problema nenhum. No sul é um dos lugares que mais colocam. Caramba, e lá tem uma friaca do caramba lá. Tem sol. Mas é frio. Mas lá bota frio nisso, mano. Dos lugares que mais colocam. Lá tem bastante.
eu fui para uma região lá, era Rio Grande, cara. Tá maluco? No Rio Grande do Sul mesmo. Curitiba Tá também, maluco? foi. Era muito frio, cara. Curitiba. Muito frio, muito frio, muito frio, muito frio, velho. Muito, muito mesmo, de verdade. Você Que eu chega... não quero voltar lá muito cedo, não, mano. Não tava preparado. É isso aí. Eu gosto do frio, mas não tava preparado. Acaba... Mas deixa eu te perguntar. Eu fiquei sabendo, eu ouvi falar, né? Eu tava conversando também um tempo atrás com os amigos sobre, né, energia solar e tal, não sei o que. E aí eu ouvi falar que iam taxar, cara. Aí eu falei, pô, mas como vão taxar o sol? É, tipo isso, né, velho? Aí agora você tá aí, você pode me explicar um pouco aí, porque eu fiquei nessa dúvida. Eu falei, caraca. Como os caras vão cobrar o raio solar? Pô, cara, me explica isso daí, bicho. O Gustavo tá aqui pra responder. Ah, É melhor obrigado, muito obrigado. É melhor ele do que a gente. Porque eu fiquei. O cara falou, não, vai taxar energia solar. Eu falei, cara, mas vai alegar o quê? Como? Então me explica aí, Estamos aqui para isso, estamos aqui para isso. Vamos lá, esse termo, taxação do sol, foi usado para facilitar o entendimento, vamos dizer assim, tá? Mas não é o sol que está sendo taxado. Resumindo, quando a gente gera aquela energia que eu falei e injeta na rede da concessionária, ela precisa mandar para algum lugar. Então, vamos supor, eu gerei aqui. Eu injetei, né, na concessionária, eles vão mandar geralmente para o lugar mais próximo que está precisando de energia. Um estoque, né? Assim. Vão mandar, tipo, para o teu vizinho. Beleza. Só que quando você precisa, ela tem que mandar de volta. Entendeu? E aí eles estão cobrando mais ou menos um pedágio sobre isso. Tá? É uma taxa administrativa. Um custo por conta desse deslocamento da energia, porque acaba usando a rede deles, né? Então, a concessionária de energia, ela precisa disso para manutenção dos equipamentos, etc. Assim, há controvérsias, né? Mas essa lei que veio, né, a Lei 14.300, veio também para ajudar o setor. Antigamente a gente não tinha uma lei. A gente vivia de regulação. Então podia ser que amanhã, vamos parar tudo, não vai ter mais. Entendeu? Hoje não, hoje é uma lei. Hoje você precisa passar pela Câmara, pelo Senado, pelo Então presidente. hoje, por exemplo... Você tem mais segurança. Eu fiz isso aí, eu não corro o risco de eu ficar sem energia por conta do meu estoque tá lá e ele, não, sumiu. Não tem como sumir. Você tem uma lei que te cobre ali. E esses créditos que você gera, eles ficam armazenados lá, né, durante 60 meses. Então são 5 anos que você tem para usar eles. Tá? Geralmente a gente faz o projeto dimensionado para o local, para o que ele precisa e tal. Mas vamos supor que você aumente o seu consumo e você tenha crédito lá. Aí você pode usar ele. Entendeu? Essa taxação já tá valendo? Já. A partir de janeiro desse ano, se não me engano, dia 7 de janeiro, já está valendo para quem homologar agora, né? Quem já tem a energia solar não sofre com nada disso. Até 2045 ainda não vai ter. Mas falar para você, hoje está muito vantajoso por conta da lei, tá? E também por conta dos valores. Ficou bem mais atrativo você ter um sistema solar. Então os valores baixaram, você tem menos... O ano passado a gente teve uma corrida, vou dizer assim, porque muita gente queria homologar antes e tal, mas hoje está valendo muito a pena ainda. Essa taxação não altera muita coisa pro custo que você vai ter. É bom. Então, mano, Brian, esse meu amigo deve estar vendo o podcast. Agora ele não vem me falar que vai taxar. Ó. É o estoque da energia lá. Presta atenção. É isso aí. E assim, o que mudou mais foi o payback, né? O retorno do investimento. Então aumentou um pouquinho. Em média 6 meses do que você teria. Por exemplo, antes você tinha 4 anos para você ter o retorno do seu investimento. Gastei X, eu vou ter ele de volta daqui 4 anos. Hoje aumentou uns 6 meses disso. Mas em contrapartida, os valores também deram uma baixada. Então, sim. Se eu colocar placa solar na minha casa, eu tenho garantia de quanto tempo? Você tem garantia de geração dos módulos durante 25 anos. Então, assim, cara, praticamente para a vida toda. Você vai comprar um negócio... Você falou que o payback é 4 anos, né? 4 anos. E é 25 de garantia. Isso. E hoje já tem alguns módulos. Quando eu falo módulo, é a placa, tá? É aquela que fica no telhado. Tem alguns módulos que eles têm 30 anos de garantia de geração. Então, assim, eles estão utilizando grafeno e tal, ele aumenta muito mais a durabilidade. E, cara,
tá lá em cima, você vai comprar, não vai alterar em nada na sua residência e tal, assim, esteticamente ou funcionalmente. Às vezes até E você vai até bonito, esquecer né, do... moderno, né? Fica isso. É, uma hoje, coisa moderna. tu é playboy. Pô, tá louco? Se eu vejo Tem na energia tua solar. casa, Mano Brian. Não, Mano vamos Brian, lá. se eu vejo Não. na tua casa, tu umas Não, placas solar, eu falo. aparentemente, mas é que nem tipo ele falou aqui Não, da parte do beleza, financiamento. aparentemente, mas é o que eu Sim. tô falando. Hoje, todo mundo imagina, eu pelo menos imagino, entendi o que você tá é um falando. valor Entendi. na placa solar. O Mano Brian tá ganhando dinheiro com esse podcast aí, mano. Mano Brian é um pilantra, mano. É, pô, porque, tipo, cara, não é normal, né? Tu não vê sempre. É igual eu te falando. Assim, na comunidade, em bairro, dificilmente Sim. você vê. Mas por conta disso, falta de informação. Sim, sim. Porque às vezes o pessoal acha que é caro, mas assim, imagina você comprar. Vou dar um exemplo muito, muito grande. Você comprar uma Itaipu, que é uma geradora de energia. Você não tem como comprar uma. Mas você pode ter um sistema solar, que é uma usina também. Entendeu? Então você vai ter uma usina para você. Você mesmo vai gerar sua própria energia. Sim. Então, cara, é super vantajoso. E igual você falou, vai, um retorno de 4 anos de investimento. Tu investiu, beleza, tu vai pagar. Tu ia pagar a conta do mesmo jeito, os 4 anos. Não, é porque que nem eu tava falando naquela hora, que ele falou que é 95%, né, 95%. de economia. Consumo, Isso. Aí você falou que com financiamento, às vezes, acaba a dar conta seu valor do financiamento. Isso, a facilidade de pagamento. Como é que funciona? Hoje, as linhas de crédito, como você tem opção de parcelamento, por exemplo, bancos famosos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, esses bancos todos fazem financiamento. Então se eu quiser, vou chegar lá, vou falar, ô Gustavão, eu quero financiar umas placas solar lá para casa. Aí a gente vai no banco, aí eu vou falar, pô, eu quero financiar a placa solar, não preciso falar, eu quero um empréstimo para alguma coisa. Não, é uma linha de crédito específica. não sabia, Então, não. assim, você tem taxas mais atrativas, né? Prazos mais atrativos também, porque assim, a energia solar que você compra hoje, às vezes demora um pouquinho para o material chegar, para você instalar e tal. Então hoje você tem carência aí de 6 meses. Tá? Então, eu comprei hoje, eu vou pagar daqui 6 meses só, já vou estar tendo economia. Então, pô, eu vou pagar o meu financiamento com o dinheiro da minha economia. Algumas vezes a gente consegue isso, trazer o valor que você paga na fatura para o valor que você vai pagar no financiamento. Você acaba trocando uma coisa pela outra. Verdade. Então, é assim, Uma boa- às vezes... Uma boa, Mano Quando Brian. você falou que é playboy, eu imaginei tipo isso. Eu falei, pô, mas matematicamente, você vai, em vez de você pagar o valor da sua fatura, você vai pagar o financiamento. Aí, como ele falou que é 25 anos, por isso que, tipo, na hora que ele falou, pô, 25 anos, mas ele falou 4 anos de playback. Payback. Né? Payback. Pelo cálculo, é vantajoso porque uma hora você vai parar de pagar o Não, é muito financiamento vantajoso, e mas vai agora ele economizando explicando, beleza. Antes não, antes Não, eu ia sim, olhar sim, pra tua sim, casa sim, e ia falar, sim. o Brian é tá playboy. ganhando dinheiro com o podcast, o Brian virou playboy. Pô, agora ele explicando, a galera também Sim. vai entender como que funciona. Vai falar, não, realmente, faz sentido isso aí. Porque pra mim eu olhava, pô, aquilo ali, não dá não, isso aí, não, né? também. Entendeu? Então faz muito sentido. Sim. Então, pô, hoje, ainda bem que a galera vai ver o podcast e vai entender como funciona, porque eu também não entendi a taxação, já fala, pô, o cara vai taxar o sol, tá maluco? Não, pô, É então isso aí. foram algumas, umas respostas que tu deu aí que já deu pra pensar em colocar, hein, Brian? Deixa eu perguntar, numa casa normal, vamos aí colocar de 2 a 3 quartos, cozinha, sala, tudo mais. Geralmente vai quantos módulos, como é a estrutura? Porque a maioria das casas normais são mais ou menos nesse sistema, né? Sim, sim. O custo do projeto vai variar muito com o consumo. Então, posso ter uma casa de 2 quartos, sei lá, minha filha não sai do chuveiro. O ar-condicionado fica... o ar-condicionado fica ligado direto. Então, Pra quem tem empresa também. Padaria, por exemplo. Padaria consome muito. Sim. Padaria começa, sei lá, 4 da manhã. O cara começa... O padeiro tá lá fazendo e tal. Tem freezer, tem forno, tem muita coisa. Padaria, às vezes, é um lugar que mais sofre, que ele tem pouco espaço e muito consumo. Então, varia muito disso. Mas vamos colocar que um projeto residencial, um projeto pequeno assim, ele parte de 13 mil. Então, ali são 4 placas e tal. Você vai ter um consumo um pouquinho baixo. Na nossa cidade, vou dizer especificamente, né, no Guarujá, você vai ter uma geração de mais ou menos 200 kW, tá? Então,
Isso convertido em reais é quase 1 para 1, tá? O quilowatt hoje está 90 centavos, mais ou menos. Então você vai ter uns R$200 de economia, mais ou menos ali. Então o projeto ele vai partir disso. Mas vai variar muito. Então, às vezes, quem tiver interessado tem que chamar a gente, mandar a conta de luz. É o primeiro passo. Manda uma foto da conta de luz, tem ali o histórico de consumo, a gente consegue ter uma ideia através disso. Então tem que fazer um estudo de qualquer jeito. Isso, de qualquer jeito a gente tem que olhar esses pontos, né? Fora o histórico de consumo, tem a tarifação do local, tem alguns detalhezinhos ali na conta de luz que a gente olha para poder fazer um projeto. Mas é bem rápido. A pessoa, às vezes, mandando, a gente na hora já faz. Isso, sem compromisso, a pessoa manda, a gente analisa, tira as dúvidas. Né, isso. Então, assim, é simples, cara. O pessoal acha que é complexo porque não tem tanta informação, não tem tanta... Não tem ninguém para dar uma resposta assim que fala, não, isso é isso. Igual eu te falei, quando a gente tava conversando, que eu conversei, moleque, não, pô, vão taxar o sol. Eu falei, pô, mas como vão taxar o sol? Como assim, velho? E tipo, a gente conhece, não, mas tá errado, vai taxar o sol. E ficamos nessa discussão entre a gente que não sabia nada sobre. Agora tu sabe, agora tu vai dar aula. Agora só o pessoal ver o podcast ali, que eu não vou nem ter o trabalho de responder. Vou puxar aqui no YouTube. Virar embaixador da energia solar agora, ele tá completo de informação. Então, assim, sem informação, tu fica meio vago, né? Fica meio tipo, não, mas como? Não, é caro, não, é só pra quem tem dinheiro. E não, agora ele fala, é pra todo mundo. Assim, Hoje em dia, rapidinho, uma dúvida que pintou aqui agora. Hoje em dia, quem mais procura vocês é comércio? Cara, varia muito. Mas eu vou dizer assim que residência hoje tá forte. Tá mais em alta. Vamos supor, pro comércio é muito mais vantajoso, porque você acaba tirando uma despesa que você tem mensalmente, que você não tem como fugir. Você vai ter que pagar a conta de luz de qualquer jeito, e essa despesa acaba virando lucro. Então, às vezes, para o empresário, é um salário a mais no bolso dele. Então, economizando muito, fritadeira. Pô, igual quando tinha temaqueria, nossa, fritadeira freezer. A fritadeira não para, velho. O consumo muito alto. E não tem como você falar assim, não, hoje eu não vou fritar. O freezer não pode deixar... Não pode deixar, não pode. Não desliga o freezer. Não desliga o freezer. Placa solar. Você desliga o freezer. Desliga o freezer. Queria te perguntar qual a região assim que vocês mais estão instalando, o pessoal está investindo mesmo em placa solar, assim, primeira, segunda, terceira, quarta, quais as regiões aí que... Aqui da nossa região, Guarujá, acho que vem em primeiro, até porque a gente está aqui, é daqui, tem um pessoal que conhece e tal. Mas tem a área de Bertioga que está crescendo muito, não só a residência, mas comércio também. E acho que em terceiro ali vai pro lado do litoral norte lá, que tem bastante casa de veraneio, esse tipo de coisa, né? Então, eu diria que colocaria essas três aí em primeiro. Vamos colocar São Sebastião, né? Primeiro Guarujá, segundo Bertioga, terceiro São Sebastião. Litoral, né? Isso, litoral. Então, assim, capital, às vezes, tem um certo receio por conta dos prédios, né? Mas tem uma área boa também para poder instalação. Principalmente no ABC ali. Tem bastante espaço para poder colocar. Mas a gente está mais imbuído nessas cidades também e vem crescendo bastante. A gente vem numa crescente como boa. Funciona? É normal? Vai para cada apartamento? Ou, tipo, se eu quiser colocar no meu prédio, eu consigo só instalar lá em cima e vai direto pro meu prédio? Como funciona? Certo. Então, como a gente precisa de uma área descoberta, né, para poder gerar essa energia, no caso de edifício, a gente só vai conseguir colocar ou no apartamento da cobertura ou para a área comum do prédio. Então, assim, a gente acabou de fazer, eu acho que a maior instalação da região, que no condomínio Tuais, e lá a gente fez a instalação para o condomínio. Então, a gente colocou 106 placas, vai gerar energia pro condomínio, vai abater do custo de energia do condomínio. Sabe quantas casas tem um condomínio? Cara, tem 288 apartamentos lá. Então, isso futuramente vai abater no gasto que o cara tem no condomínio. Então, o condomínio vai estar gerando energia, não vai precisar mais... Vai diminuir. Isso, não vai precisar pagar. A tendência é conta diminuir, de luz, né? E aí você vai ter menos gasto de conta de luz. Aí o condomínio tem que abater. Então foi feito lá um estudo, um rateio e tal.
colocaram o sistema, ele já está operando, já está funcionando, e nesse caso foi para a área comum, mas já teve vários casos que a gente colocou na cobertura. Nos apartamentos que tem abaixo, a gente não consegue colocar por conta não tem espaço aéreo, né? A gente não consegue ter a captação do sol. A gente precisa de um espaço considerável. Cada placa ela tem a medida de mais ou menos 2:1. Então, dependendo da conta de luz, esse número de placas aumenta, né? Então, apartamentos você não consegue. Mas tem uma situação que é o autoconsumo remoto. O autoconsumo remoto, você pode instalar a energia em um local. Esse local vai ser a geradora. Então, vamos supor que eu moro em um apartamento e minha mãe mora numa casa. Eu vou instalar energia solar na casa dela. Essa energia vai abater a energia da casa dela primeiro. E o excedente vai ser jogado na minha casa, sendo no mesmo CPF. Tá? Mesmo CPF ou CNPJ. Então, eu instalei lá, a energia gerou, abateu da casa dela, sobrou, vai vir para mim. Por onde? Por aqueles créditos que eu falei. Mesmo se for muito distante, por exemplo, Mano Brian, eu e o Mano Brian vamos instalar aqui, o Mano Brian é Playboy. O Mano Brian é Playboy, tá construindo e vai botar placa solar. Vai deixa ele. Aí ele mora lá no Itapema, Centro de Carvalho, um bairro um pouco mais longe. E eu, Morrinhos, um bairro um pouco mais longe. A ponte para cá. Ponte para cá. Tem algum problema? Você deu um exemplo muito bom, Edson. Porque assim, no Itapema, determinada área ali, eu acho que da Rua do Adubo para lá, já é CPFL. Então muda a concessionária de energia. Dessa região para cá é Electro. Então não podem ser concessionárias diferentes. Sendo da mesma concessionária, não tem problema. Sendo de diferentes cidades, por exemplo. Eu fiz uma instalação em Mongaguá, na Autoescola Educar, que eles geram energia lá, e eles têm outra empresa aqui na região, na cidade. Então ele gera energia lá, na autoescola dele, e o excedente vem para o despachante dele aqui. Então são duas empresas que fazem parte do mesmo grupo, então estão em cidades diferentes. Eles estão pela mesma... No mesmo CNPJ, o CNPJ é do grupo deles. Não, na mesma rede. Electro empresa, também lá. Assim. Tá, entendi. Lá é Electro. Vou colocar assim de cabeça. Santos é CPFL, Vicente Carvalho é CPFL. Eu acho que Cubatão também, se não me falha a memória, o restante quase todos são Electro. Então, Santos... Para Vicente Carvalho. Santos para Vicente Carvalho, tudo ok. Tudo ok. De Santos ali pro centro do Guarujá, já não vai conseguir por causa disso. Então, você vai ter que fazer ou 2 sistemas, né? Um em cada local, se for possível, se não houver impedimento de espaço. Senão você não consegue ter esse compartilhamento, vamos dizer assim, né? E tem que estar no mesmo CPF ou CNPJ. O único detalhe é esse. Nós mesmos já fazemos isso no projeto, já colocamos lá na homologação. Então, é bem simples. A outra casa não precisa da placa? Não. Só precisa o cadastro. Então, assim, eu coloquei lá, na casa da minha mãe. Aí, na hora de eu fazer o projeto, eu vou citar a minha unidade consumidora. Então, eu vou gerar nessa daqui, que é da minha mãe, e eu vou mandar para minha. Estando no mesmo CPF. Vamos supor que esteja no dela, né? Quando ela gerar energia, essa energia vai passar pelo relógio. Quando a gente faz energia solar, é trocado o relógio. É um relógio bidirecional. Ele gera tanto que você consome da rede, quanto que você coloca na rede. Essa troca eu preciso pagar, não preciso pagar? Não precisa. A própria concessionária tem que fornecer. É melhor tu colocar lá na tua casa. É bom correr, Brian, é bom correr. E aí, tudo isso é feito automático no sistema da concessionária. Então, é super simples, não tem... Você não muda nada. E quanto tempo, assim, dura para fazer essa instalação? Cara... Em média, né? Porque você faz tanto residência, como comércio e tudo mais. Varia assim. bastante, mas a residência, geralmente, em 2 dias a gente faz. Tá? Mas o que demora um pouquinho mais, às vezes, é o transporte do material. O material vem direto da fábrica. A gente faz... Vou fazer um exemplo. Fechamos o contrato hoje. Mais ou menos 15, 20 dias o material vai chegar. Chegou o material, a gente faz a instalação em mais ou menos 2 dias. Enquanto isso, o projeto já está correndo na concessionária. Fechamos o contrato, eu já vou dar entrada no projeto. Então, um projeto de engenharia. 15 dias, então os 15 dias aí que... Isso, já vai estar aprovado. Rolando. E é muito simples, tá? Não tem essa... não vai aprovar porque... Eu não preciso fazer nada, eu faço o contrato contigo lá, você que vai fazer a correria toda e eu só espero. Se não pagou, já era, né? E aí, feita a instalação, a gente solicita a vistoria.
que é essa vistoria? A concessionária tem que ir no local para ver se tem fuga de corrente, se os equipamentos que a gente colocou são os mesmos do projeto. Então, tudo isso conferido, eles já vão conseguir fazer a troca do relógio. Faz a troca na hora ali, 10 minutos mais ou menos, já pode ligar o sistema. Você já gera energia. E aí, essa energia que está sendo gerada, a gente tem um aplicativo, você consegue acompanhar através do aplicativo. Então, o aplicativo ele dá tanto a geração, quanto possíveis falhas que podem acontecer, que é muito raro acontecer. E ali ele emite relatório também. Então, quando sai a sua fatura de energia, Caramba, da hora, hein? você coloca dentro do aplicativo e ele vai dar um relatório de quanto que gerou, quanto que economizei. Quanto consumiu. Isso. O retorno do investimento, tudo isso. Bacana, hein, Mano Brian? O bagulho já Caraca, tá- o Mano Brian já o tá... bagulho já tá em 2040. Instigou o né? Mano Brian pra comprar, né? Ele vai Esse comprar. Mano Brian. Ele tá E deixa eu te endinheirado. perguntar uma coisa. O que tu espera, ou o que você vê daqui a alguns, 5 anos da energia solar, nisso que você trabalha? O que tu vê lá na frente? Tipo assim, porque pra mim eu não tenho uma projeção. Se alguém perguntar pra mim, pô, e aí, o que tu acha da energia solar? Eu falo, cara, eu não trabalho, não faço ideia de como vai ser, como tá, né, o mundo, né, o Brasil, vamos dizer assim, o Brasil se adaptando à energia solar. O que tu acha Sim, daqui a um tempo? Cara, a gente vê só crescimento. Nos últimos anos o mercado cresceu muito, mas a gente tem uma fatia pequena ainda do tanto de local que a gente consegue colocar. Então não chega nem a 10%. Então, quantos telhados eu tenho ainda para colocar? Eu tenho 90% do telhado do Brasil ainda para conseguir trabalhar. E o mercado está embrionário ainda, está pequeno, é recente. Então, como eu falei para vocês, 2012 começou a regulação. Em 2014 que deslanchou mesmo, o negócio começou a andar. E tem muito campo, né? Tanto pessoas que queiram trabalhar na área, isso gera muito emprego, tanto quem quer colocar. Então, é um negócio que está muito no começo ainda. Então, é só crescimento. Em 5 anos eu acho que ainda a gente não vai ter saturado nada, vai ter muita coisa ainda para fazer. E após isso, você tem ainda mercado, por exemplo, com manutenção, que é baixíssima, geralmente só uma limpeza a cada ano nas placas, e o acompanhamento, né, junto com o cliente. Mas você vê, tipo assim, a energia solar dominando, empatando, ou ficando nesse tema aí, tipo 30%, 20% da galera? Cara, a energia solar, quem não fez vai fazer. Tá? Tanto que a gente visita muitas obras, todas as obras novas que não estão com projeto já para energia solar estão preparadas. Já está colocando, por exemplo, conduíte, já está vendo quanto que custa, já está deixando tudo preparado para não ter... por exemplo, que a gente tem que passar cabeamento. Às vezes tem que passar externo, porque não tem por onde passar. Deixaram preparado. Isso. Quem tem obra nova está fazendo. Então, quem não fez vai fazer. Estão pensando lá na frente. Isso. Tem até uma palestra que eu acompanho uma vez, do Murilo Gun, que ele fala assim, o ser humano é burro. Ele brinca, né? O ser humano é burro. Chegou aqui e tal, aí ele fez a hidrelétrica. Teve que desmatar, teve que desviar a água tal para poder fazer a hidrelétrica. Cara, ele tem um negócio Wi-Fi, que é o sol. O sol tá mandando energia. Você só precisava... Lógico que é uma brincadeira, né? Para chegar nesse nível, você teve que passar pelos outros. Mas, assim, cara, é meio óbvio. É um negócio da natureza. É sustentável, não é agressivo ao meio ambiente, barato comparado aos outros tipos de energia. Então, só tem a agregar. Você tem uma ideia, os satélites, por exemplo, espaciais, têm placa de energia solar. Eles só estão lá funcionando porque o sol está mandando energia. Então, tipo... Fora também que agora vai lançar, eu acho, o Elon Musk, se eu não me engano, ele vai lançar um celular que já tem um painel solar para recarregar. Para recarregar, isso aí. A energia é quase que... Você tá tecnologia mesmo, mano, Brian. Você tá avançado, cara. A gente trabalha com isso, tem que saber um pouquinho. Você não sabia. Não, o Brian é pra frente, né, cara? Então, mas em relação ao que ele falou, eu não acho que o ser humano é tão burro, não. Eu acho que o sistema meio que... ele não vai te empurrando. Eu acho que não teve muito
Não, é só uma É, sátira, não, eu né? sei, mas eu Porque- acho que não teve muito, sabe, tipo, o que fazer. Tu não entendeu, Brian? Vou te Eu também não explicar. entendi, eu não entendi Vou te não. explicar. Eu acho que já tiveram outras pessoas com, né, com essa pegada de não, vamos lá, energia solar, energia solar, energia solar, e tipo assim, começaram a dificultar demais porque tem outros interesses, né? Tipo assim, a concessionária perde. Ah, entendi agora. Então, tipo, os caras são muito poderosos, velho. Mas isso aí Entre outra pauta, né? isso aí é outras coisas. Mas assim, você falou dessa lei que fizeram no começo desse ano, né? Então, assim, para reverter... Não, provavelmente- agora beleza. Com a internet aí, tu não tem como tu... Sim, mas fazer fora muita também, coisa. uma coisa que tem um movimento ecológico também no mundo, tudo mais, tal. A energia solar faz parte dele, tipo assim, vai ser obrigatório daqui a uns anos ter uma porcentagem, porque isso também está nos carros também. Sim, sim, A parte sim. dos carros também vai ter que ter uma troca, se não me engano, até 2040, alguma coisa assim, mais ou menos. isso. Tem também parecido para energia elétrica, geração? Sim, sim. Tem cidades até no sul que elas obrigam que o alvará de construção ele só seja emitido se tiver projeto para energia solar. Então, pode ser que você não faça na hora, mas você tem um prazo, sei lá, de uns 5 anos para poder fazer. Né? Então, só emite o alvará se tiver projeto. Não tem outro, legal. né? Não tem como o cara correr. Tem países, vamos colocar, por exemplo, a China, né, que é outro tipo de governo, que eles já meio que falam assim, na tua casa vai ter, pronto, acabou. A gente precisa disso, precisa dessa energia. Vai ser obrigatório, digamos assim. É meio que obrigatório, você tem que colocar. Então, pro lado do meio ambiente, sim, e pro lado da energia em si, né, a falta de energia, por exemplo. O Brasil tem uma abundância, mas tem muitos locais que não tem ainda, e você precisa de uma energia mais barata. Você não tem como mais criar uma nova Itaipu, uma nova hidrelétrica. Não tem onde colocar. Muito dinheiro, né? Muito caro. A Muito energia solar você trabalho. consegue. Então tem até uma ideia do próprio Elon Musk, né? Que é colocar a placa no deserto, por exemplo. Porque não tem muito o que fazer ali, né? Mas você tem Verdade. sol. Sim. Você pode colocar a placa lá que você vai ter energia para muitos locais, né? Uhum. É. E deixa eu perguntar, a estrutura é externa, né? Pega chuva, pega vento, tudo mais, tá? O tempo também. Tem algum tipo de... Acredito que tem algum tipo de manutenção, alguma coisa assim. Quanto dura mais ou menos essa instalação, tudo mais. Certo. Quesito, por exemplo, das placas, não tem problema nenhum, tá? Não sofre corrosão. Então, o material delas, por exemplo, o material externo, né? Vou colocar, é um vidro na frente e na lateral é alumínio. Você não tem alumínio puro, você não tem corrosão, você não tem nada ali. Dentro dela, né? Embaixo desse vidro, aí você tem as células ali. A estrutura que segura a placa, ela é toda feita ou de alumínio ou de inox. Então, na nossa cidade que tem maresia, né, esse tipo de coisa, você não vai sofrer qualquer tipo de corrosão, né? Então, tudo isso protege e você tem a garantia tanto da estrutura quanto das placas. Você não vai ter nada que vai prejudicar durante um tempo, por exemplo. Uhum. Legal. Muito bom, muito bom. Mano, Brian, Legal. eu queria falar dos patrocinadores, Ah. cara, que eu vi tu me olhando feio aqui, sabe? E aí eu preciso Manda falar bala, dos manda patrocinadores. bala. Galerinha, Bota a câmera para toda. Né? Para ter mais aquele efeito... nossos patrocinadores, Pilates Gadi, Fisioterapia Gadi, Clube 86, hoje estamos com Expressão Energia Solar, B8 Produtora, CT Cross 3Fs. É isso aí, galerinha. O Mano Brian hoje não vai ficar Fez bravo direitinho, comigo, fez não. direitinho. Fiz direitinho, eu colei. Então, cara, eu queria... Pô, obrigado por você... Cara, tirou algumas dúvidas minhas aí do pessoal, tenho certeza, do Mano Brian aí, que o Mano Brian... Ele vai instalar, mas tô ligado, esse Mano Brian Opa, vai instalar. Não, e o preço não é caro não, né? Sim. Vale a pena instalar, hein, Mano Brian? Vale. Você pode, por exemplo, fazer o financiamento. Hoje pode ser que não mude nada, né? Porque você vai ter que pagar uma parcelinha ainda ali. Mas é um financiamento que você pode, que nem de carro. Sim. Você pode antecipar a última parcela que você ganha desconto. Amortizar, então, né? Isso, amortizar. Então é um negócio bom para pagar. E aí tem essas facilidades de pagamento. E Então, vale a pena. o Vale pessoal às muito a vezes se pena. assusta achando que não dá, mas, cara, dá. Faz- E é para todo mundo. Fazendo a conta, fazendo os cálculos certinho, vale muito a pena. O negócio falou, pô, em 4 anos
teu retorno de investimento já está na mão e o resto é tudo lucro. É isso aí. O restante, cara, é dinheiro no bolso, vamos colocar assim. Quem investe, por exemplo, né? Vamos supor que o cara pegue o dinheiro dele e invista nesses investimentos, ações, fundo e tal. Cara, a energia solar às vezes dá mais retorno que isso. Tá? A média de retorno de investimento é 4%. Vamos supor que você compra um galpão, sei lá, você coloca as placas em cima ali e meio que venda essa energia pro seu inquilino, né? Você ainda assim vai ter um retorno bom. Porque você vai ter que vender essa energia um pouquinho mais barata do que o cara pega da concessionária. Então, existe uma maneira que seria como locação de equipamento. Então, o cara vai entrar com um recurso e tal, vai estar lá disponível o sistema, e aí quem estiver fazendo uso dele vai pagar sobre a performance do sistema. Então, vamos supor que gerou 1.000 kW. Vou colocar 1 para 1. 1.000 kW, R$1, R$1.000. Vou dar um desconto para esse cara pagar. Não faz sentido ele pagar para mim, sendo que... Então, vou descontar ali 15% do que esse cara pagaria para a Electro. Eu vou estar ganhando esse... Então, é uma forma também de investimento. Quem pensa em investir é uma maneira legal também. Bacana, hein? Pô, Gustavão, queria que você desse uma palavrinha aí para a galera que tem interesse em empreender, que você empreende desde sempre aí, pelo que você falou, muito tempo. Teu pai já te levou para os caminhos aí desde novo. Para quem tem interesse em empreender ou quem tem interesse em também montar uma empresa de energia solar, ou busca algum caminho para empreender alguma coisa aí, dá uma palavrinha aí para a galera aí que assistiu e falou, caramba, legal, isso daí, eu quero conhecer esse ramo, pô, bacana. Sim. Não só no meu ramo, né? Não, seu, vários. Ou no do Brian, por exemplo, né? Mas, cara, é coragem e persistência. Quando tiver ruim, é a hora da virada. É aquele, o fundo do poço é onde você vai pegar o impulso, né? Então muita gente às vezes começa e vê que o negócio não está indo, continua. Tenta achar maneira, reinventa. Porque eu acho que a gente está aqui para poder solucionar o problema de alguém. Né? Então, se eu solucionar igual todo mundo, eu não sou diferente. Então tenta achar um diferencial, foca naquilo, persiste. Tem uma frase que ninguém ganha de um homem com paciência. Cara, vai, continua, se organiza. Deu errado? Continua. É persistência. Persistência e tem que ter o diferencial. Isso que ele falou é muito importante, porque eu vejo que muita gente copia, né? Quer fazer mais do mesmo, então tem o mais do mesmo, cara. Então, assim, você tendo um diferencial, pô, o Brian... Vamos falar aí microfone, tem milhares de microfones, cara, mas um microfone é de um jeito, o outro é do... O volume é melhor, o volume... Entendeu? Então, cara, tem que ter o diferencial. Isso aí, pode não ser bonito, Brian, mas ele vai ter um negócio. A técnica é diferente, o jeito de lidar com o cliente, alguma coisa ele vai agregar. Boa. Então, cara, eu quero te agradecer Eu que agradeço. Pelo papo de hoje aí, pô, tirou muito... Deixa todas as redes sociais aí pro pessoal. Isso, também. redes sociais, a expressão aí. A minha é @Gustavo Expressão, tanto Instagram, Facebook, e da empresa @Expressão Solar. Né? Eu posto conteúdo tanto na minha quanto da empresa. Inclusive, ultimamente com mais intensidade aí, o Brian faz a nossa parte de produtora tá lá, né? Produtora. Por isso que tá colocando placa solar em casa, né, mano, Brian? Agora eu entendi. Agora eu entendi. É o cara das imagens. Ele é o cara. Que desenrola. Então fica aí, @Gustavo Expressão ou @Expressão Solar. Valeu, Gustavo. E assim, cara, quem tiver dúvida, busca lá no Instagram, procura a rede social lá e, pô, cara, pelo que ele falou aqui, a gente até trocou um papo nos bastidores, o valor é bem em conta pra galera aí começar a usar essas placas solares aí, que é bom pra caramba. É que eu moro em prédio e eu não vou colocar pro prédio todo não, mano, Brian. Aí não dá, mano. Vai pagar a conta pros caras? Aí é complicado, mas eu fiquei interessado, hein, mano, Brian. Nós vamos achar. Mas tu é monstro, acho que tu consegue. Ele tem vários empreendimentos, ele vai colocar num lugar pra gerar pro outro. Sabe, interessante. Mas, galerinha, brincadeiras à parte, pode chamar ele lá, alguma dúvida. É isso aí, estamos à disposição. Eu acho que ele esclareceu algumas aqui, minha, principalmente. Mas espero que tenham
tirar a dúvida de vocês. Muito obrigado, Mano Brian. Muito obrigado Vamos aí, mais até uma o vez próximo. aí. Pessoal, Muito obrigado, Gustavão. obrigado pelo espaço, Valeu. pelo convite. Obrigado pela audiência também, pessoal. Opa, Mandar um beijo pra família também, né? opa, show de bola. Galerinha, Tamo junto. é isso aí, a gente fica por aqui. Valeu, galera. Até o próximo. Valeu! Show.